Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 8, 34 a 38, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Qual é o tema da mensagem, pessoal? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa mensagem está baseada exatamente no versículo de número 34, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Pessoal, todas as religiões, elas têm um símbolo visual. Do seu lado esquerdo, a primeira, que é um símbolo do judaísmo. Essa é a estrela de Davi. O judaísmo antigo, interessante um dado histórico para você, o judaísmo antigo, eles não faziam nenhum tipo de sinais, com medo de quebrar aquele mandamento, né, que fala de não fazer nenhuma imagem, semelhança. Eles não tinham nenhum símbolo. Mas daí o judaísmo moderno, eles tiveram esse escudo, a estrela de Davi, né, que é hexagrama, é formada aí pela combinação de dois triângulos equiláteros, né, que como se fosse assim, uma relação de proximidade entre Deus e o homem, né. Ali do seu lado direito superior, nós temos o símbolo do Islã, não é? Essa lua, meia lua crescente, né? Essa lua é o símbolo da religião muçulmana, não é? Ali embaixo do seu lado esquerdo, nós não temos uma religião, mas uma ideologia, né, chamado marxismo, onde tem um martelo e uma foice, governo soviético, simbolizando a agricultura e a indústria. E aqui do seu lado direito, inferior, temos o símbolo do nazismo, do Hitler, não é? E eu poderia aqui falar de tantos outros símbolos, poderia falar aqui de coisas mais modernas, como os aros olímpicos, poderia falar do símbolo do McDonald's, poderia falar tantas marcas, tantos símbolos, tantos símbolos, que onde você vê aquele símbolo ali, você sabe que ali é uma empresa, é uma marca, é uma religião. Mas interessante que o cristianismo também tem o seu símbolo, que é a cruz. O cristianismo também tem o seu símbolo visual. Agora eu quero falar para você que a cruz não foi o primeiro símbolo do cristianismo, não foi. Porque a cruz era um símbolo de morte, de algo ruim. Era vergonhoso quem morresse na cruz. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim: maldito aquele que for pregado na cruz. Então no começo do cristianismo, no começo que eu digo assim, logo nos primeiros dias de Jesus ali, sua morte, ressurreição, a cruz não era um dos primeiros símbolos. Eles não estavam entendendo ainda o que era aquela morte de Jesus. Eles diziam, poxa, tanto que Pedro, né, você que já leu o Novo Testamento, você que já está um pouco mais tempo na igreja, você vai lembrar que Pedro voltou a pescar, né? Por quê? Porque Cristo morreu, né? Então eles não entenderam bem no começo o que era aquela morte de cruz. Foi difícil eles entenderem. Eles tinham um símbolo no começo do cristianismo que era o peixe, né?
Porque o peixe, a palavra peixe na língua grega, ela tem as iniciais Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então eles usavam o símbolo do peixe como um símbolo inicial do cristianismo. Eles poderiam ter usado outros símbolos, poderia ter usado, por exemplo, uma manjedoura, onde Jesus foi colocado no seu nascimento. Poderia ter usado talvez um jumento, simbolizando a entrada dele em Nazaré. Poderia usar uma toalha, simbolizando o lava-pés. Poderia usar o símbolo de um trono, que é o símbolo de Jesus em Apocalipse. Poderia usar o símbolo de uma pomba, que é o símbolo de Pentecoste. Mas não foi esse. Com o tempo, sim, a cruz, ela ficou marcada depois, com o entendimento do real significado do cristianismo, da real mensagem que Jesus queria passar, era a cruz. Então, o símbolo escolhido foi uma simples cruz. Os braços da cruz simboliza o céu, a terra, simboliza o amor de Deus pela humanidade, simboliza o seu ensino, o seu serviço, a sua morte, a sua ressurreição. A cruz realmente é o símbolo mais forte do cristianismo, que mais tempo foi usado logo após o entendimento do que foi a morte de Jesus, que não foi algo vergonhoso, foi algo necessário. Eles começaram a entender o que Jesus estava dizendo com a sua morte na cruz, quando que Paulo escreve as suas cartas, explicando sobre a justificação, a cruz, sobre a reconciliação de Deus com a humanidade. E a cruz vazia, né? A cruz vazia, tem um historiador romano, professor Vittoriano Grossi, diz que a figura humana do crucificado não foi encontrada na cruz até o século VI. Não encontravam o crucificado, a cruz vazia. Cristo não está nela, né? Cristo está vivo. Cristo ressuscitou, a mensagem da cruz. E assim, até hoje, para nós, a cruz é um símbolo muito forte. Uma vez eu lembro que eu estava num congresso na Jocum, bem simples, a Jocum em Cuiabá, na época era bem simples, pouca estrutura, e tinha assim umas cadeiras, assim, um espaço coberto, e tinha uma cruz, só uma cruz assim. E eu, numa música, eu fui muito emocionado, assim, muito tocado por aquela cruz, e fiquei olhando para a cruz e meditando a letra da música que cantava, e me emocionei, chorei ali uma noite tranquila, uma noite que eu estava bem calmo, aquelas músicas, eu olhando para a cruz e dizendo, eu me identifico com essa cruz. Essa cruz é o meu amor, é o amor da minha vida, a cruz é a minha paixão, é a cruz de Jesus. Então, a cruz ela é muito forte para a nossa vida. E o texto que eu quero falar hoje, de Marcos 8, é exatamente um texto que vai falar-nos da cruz, não é? Então eu quero começar no versículo 34 com você, eu quero que você veja na sua Bíblia, então o versículo 34, o versículo 34 ele diz assim, se alguém, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. Jesus disse isso. Ele disse, interessante, pessoal, se você vê, por isso que é importante ler a Bíblia com muita atenção. Observe o versículo, fala assim, a multidão, juntamente com os discípulos. Jesus não falou só para uma classe escolhida, elitizada, ele falou para toda a multidão. Ele falou para todos que estavam seguindo ele, ele disse assim, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Jesus sabia que as multidões estavam seguindo ele por causa dos milagres que ele fazia. As multidões estavam seguindo ele por causa dos prazeres talvez terrenos, do pão que ele dava para as pessoas.
Mas Jesus, nesse momento, ele diz assim: pessoal, eu não estou aqui para dar para vocês milagres somente, para dar o pão que acaba. Eu não estou aqui somente para acalentar vocês com palavras tranquilas. Não, eu estou aqui para dizer para vocês: se vocês querem me seguir, tomem a sua cruz e sigam-me. É uma hora de decisão essas palavras de Jesus, porque ali ainda são simpatizadores, são pessoas que gostam de Jesus, mas chega um momento que você não pode só gostar, você tem que segui-lo, você tem que ser um discípulo de verdade. Então Jesus chama a multidão para uma responsabilidade, e é um interessante que é uma condicional, né? Se, você pode ver na sua Bíblia, ele não força ninguém, ele fala assim: se alguém quer, ele não obriga, ele não diz, você tem que me seguir, você tem que me seguir, não, ele fala assim: se alguém, tem alguém que quer me seguir? Tem alguém que quer? Se tiver, siga-me. Ele não arrebenta o coração humano, ele não arromba a porta. É preciso uma disposição em segui-lo. É um convite, não uma obrigação. E ele continua no versículo 34. Vou pular esse quadro aqui. Negue-se a si mesmo, versículo 34. Veja na sua Bíblia aí, vê se não está dizendo isso. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue. Pessoal, ele está dizendo isso, que a gente, para segui-lo, tem que se negar. Jesus exige renúncia. Ele não oferece um caminho fácil, gente. Ele não oferece um caminho de glória. O caminho da cruz é o caminho de Jesus é o caminho da cruz. É renunciar muitas coisas nesse mundo. Às vezes é você viver uma vida mais simples. Às vezes é você viver até uma vida, às vezes, de perder até amigos. Às vezes perder até prestígio, fama. É andar na contramão do sistema, é negar a si mesmo. Ele diz mais: tome a sua cruz. Versículo 34: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Gente, a cruz era a pior forma de punição do Império Romano. Pior forma, era vergonhoso morrer na cruz. E ele está dizendo para nós: se você quer me seguir, você quer, primeiro, se você quer, você vai se negar, você vai renunciar às suas vontades, você vai renunciar aos seus desejos, você vai, carregue a cruz. Mas Jesus, é tão vergonhoso carregar a cruz, mas é a cruz que nós temos que carregar, é a vergonha muitas vezes a vergonha e o escândalo da cruz, é a vergonha muitas vezes de ter que dar a cara à tapa, ter que deixar muitas vezes perder um dinheiro, ter que muitas vezes perder uma honra, às vezes ter que dar a capa, dar a veste, às vezes é necessário diminuir, lavar o pé, servir, às vezes é necessário, sempre necessário, renúncia. Olha essa frase que linda: aquele que não se dispõe a carregar a cruz, também não usará uma coroa. Porque nós vivemos essa vida, uma cruz, para na pós-vida receber uma coroa. Nós vamos falar isso aqui mais nessa noite ainda, para frente, nós vamos falar isso aí. A cruz é uma disposição de morrer nessa vida, morrer para os prazeres dessa vida. E é interessante como que essa pregação de hoje está em conexão com a nossa série Faça a Guerra contra o Pecado. Estamos aqui no dia da ceia, estamos falando da cruz, mas é andar com um atestado de óbito, de morte ao pecado, morte àquilo que desagrada a Deus. São escolhas diárias, são decisões, são sonhos, são realizações que passam pela cruz, passam por Jesus. Olha que linda essa frase. Essa frase eu quero que vocês repitam comigo. É uma frase que dá para ir até para o Facebook, até para o WhatsApp.
Eu vou falar uma vez para vocês ouvirem, depois vocês repetem. Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Vou repetir, vocês vão falar comigo, vamos lá? Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Não se pode. Se você dizer que é um cristão, você falar, eu sou um cristão, está carregando a cruz. Está abrindo mão de muitas coisas dessa vida. Ele diz mais no versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Gente, seguir a Cristo é um grande privilégio. Seguir a Cristo é algo dinâmico, é algo sublime. Seguir a Cristo é imitá-lo. Seguir a Cristo é andar em suas pegadas, é ir o caminho da cruz, é o caminho da renúncia. Siga-me, ele disse, siga-me. Nós seguimos uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo. Siga-me. Versículo 35, pessoal. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Vamos dividir esse versículo em duas partes. Vamos falar primeiro da busca de uma felicidade sem Deus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aqueles que digam não para Deus, aqueles que dizem não para Cristo, preferem viver atrás dos prazeres dessa carne, dessa vida, preferem viver tudo que esse mundo oferece, experimentar de todos os prazeres deste mundo, mas estão no fundo salvando a vida nessa terra e perdendo a vida na realidade. Quem quer salvar a sua vida vai perder a alma, perder a salvação. E a segunda parte do versículo diz que, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então aqueles que querem viver uma vida sem Deus, estão escolhendo um caminho que o futuro vai cobrar delas, que todos vão ter que passar diante do tribunal de Cristo. Mas aqueles que renunciarem nessa terra, aqueles que viverem a sua vida de forma digna, de forma cristã, viver uma vida pela família, pelos valores do reino, pela justiça social, pela ética, pelo caráter, mesmo que percam nessa vida, mesmo que sejam injustiçados, mesmo que sejam afrontados, mesmo que sejam oprimidos, eles vão ganhar a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Cristo oferece uma cruz, mas no fim dessa vida ele oferece uma coroa. Ele diz que quem perder a sua vida por mim vai salvar a vida. Gente, essa vida aqui é muito curta. Nós estamos aqui hoje, não sabemos amanhã. Vivemos aqui 80 anos, diz o Salmo, no máximo alguns chegam aos 80, 90 anos, mas e após isso aqui, gente? Será que vale a pena viver essa vida de qualquer jeito, de qualquer forma, abusando dos prazeres desse mundo, oferecendo, bebendo das taças desse mundo, os prazeres, sem preocupar com Deus, sem preocupar que um dia nós vamos prestar conta diante de Cristo? E vamos, infelizmente, se for assim, perder a vida. E essa dedicação, pessoal, não é por amor de uma religião, não, é por amor de Cristo. Não é por uma placa de igreja, não. O que diz aqui, quem perder a vida por causa de mim. O versículo 35 fala isso, quem perder a vida por minha causa. É um ato de amor, de entrega, assim como Ele se entregou por nós, nós nos entregamos por Ele. É uma via de mão dupla. Escute essa ilustração, já estou indo para o final. Diz que tinha na Ásia Menor, na época de Jesus, tinha 3 árvores. 3 árvores. 3 pequenas árvores. A primeira árvore tinha um sonho, eu quero ser um baú.
Eu me disponho a ser cortada, mas eu quero ser um baú que vai guardar tesouros. A segunda disse: eu quero ser cortada para fazer um grande navio. Eu quero transportar reis, rainhas. A terceira árvore disse: eu quero ser cortada, mas eu quero estar no alto de uma montanha, que as pessoas olhem para mim e pensem em Deus quando olhar para mim. Muitos anos se passaram, vieram os lenhadores, cortaram aquelas árvores. A primeira árvore foi transformada num coxo, onde os animais comiam. A segunda árvore virou um barco de pesca, carregando pessoas. E a terceira árvore ficou numa montanha, foi cortada em vigas grossas e colocada num depósito. As três árvores ficaram tristes. Por que isso? Por que os nossos sonhos não se realizaram? Mas um dia, uma jovem mulher teve um recém-nascido e colocou ele num coxo. E de repente aquela árvore primeira percebeu que ela estava recebendo o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, depois, anos mais tarde, transportou um homem dentro do barco, era o próprio barco, e aquele homem disse para a tempestade: sossegai, sossegai. E ela entendeu que ela estava carregando o rei dos céus e o rei da terra. A terceira árvore, depois de um tempo, numa sexta-feira, um homem foi pregado nela, um homem foi condenado à morte, mesmo inocente. Aquela árvore sentiu horrível, mas no domingo o mundo vibrou de alegria. A terceira árvore percebeu que foi pregada nela a salvação da humanidade. Ela entendeu que Jesus Cristo estava nela e agora todos olhariam para ela. E ela seria uma mensagem para o mundo inteiro. Que bom que a nossa vida fosse uma árvore como essa. Que bom se a nossa vida fosse dedicada a Cristo, ao ponto de se entregar por Cristo, sua vida for um lindo testemunho de Jesus. Se sua vida for uma mensagem, se sua vida for um testemunho maravilhoso, e se você morrer por amor de Cristo, que linda morte que você teve. O que adianta agora, ao contrário, ganhar esse mundo e perder a alma? Veja na sua Bíblia o versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Gente, diz que quando Alexandre o Grande estava morrendo, ele chamou os seus generais e ele relatou os seus 3 últimos desejos. Primeiro desejo, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos maiores, melhores médicos da época. O segundo desejo de Alexandre o Grande é que no meio do caminho do velório, os seus tesouros, ouro, pedra, fossem espalhados no caminho. E o terceiro desejo dele é que as mãos dele ficassem para fora do caixão e todos pudessem ver. Então alguém perguntou: mas Alexandre, por que esses 3 desejos tão ridículos? Por que esses 3 desejos tão estranhos? Ele disse: primeiro, porque eu quero que os médicos mais capacitados carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm nenhum poder sobre a morte. Segundo, eu quero que o chão esteja coberto de tesouros quando eu estiver passando, para mostrar que os bens que a gente recebe aqui, a gente deixa aqui. E terceiro, eu quero que minhas mãos balancem ao vento, para mostrar que de mãos nascemos, de mãos vazias viemos para esse mundo, e de mãos vazias nós partimos. Quanto que vale a sua alma? A riqueza vai te acompanhar até o seu túmulo, mas Jesus chamou esse homem de louco. Louco, essa noite pedirão a tua alma, está em outro evangelho. É loucura viver uma vida só pensando nos bens dessa terra. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta envergonhar-se de Cristo, dizer não conheço Jesus? Versículo 38, veja aí: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Envergonhar-se de Cristo, gente, significa que você é uma pessoa tão orgulhosa, que não deseja nada com Jesus.
Quantos crentes cristãos 007? Quantos cristãos que não se denominam crentes? Eu compartilhei no grupo dos jovens, hoje de manhã, um testemunho. Um moço aqui da igreja escreveu, eu compartilhei. Eu ando muito triste com as formaturas. Você vai numa formatura de faculdade, o povo perde o limite. Parece que é crente o ano inteiro. E na formatura, esquece. E as meninas entram com DJ e fazem um absurdo. Viram a poupança para os convidados e começam a rebolar. É ridículo. Os meninos entram com músicas indecentes, que vai beber, vai cair, vai festar, vai pegar. E diz que o testemunho que foi colocado aí, que eu não fui numa formatura ontem, que um menino entrou com Galileu. Entrou dentro com o DJ tocando, ele entrou, Galileu, Jesus, Jesus, Jesus. Que adianta, gente? Ser crente aqui é fácil. Aqui na igreja, todo mundo é cara de crente aqui. E lá fora? E na formatura? Se você é jovem, você é adolescente, você é adulto, você vai entrar com que roupa lá na sua formatura? Você vai entrar com que música? Você tem coragem de entrar com Galileu? Porque envergonhar de Cristo, gente, não é simplesmente chegar e dizer assim, eu não creio em Cristo, sou um ateu. Não é só isso não. Envergonhar Cristo é nas pequenas atitudes nossas. Ali dizer, isso é um cristão fajuto, isso diz que é crente e faz isso que está falando, que está fazendo aí na festa, na escola, no trabalho. Eu estava ouvindo uma música essa semana, estou encerrando. A música dizia, ei, não fale que crê em Cristo se você o esquece em cada esquina. Não fale que crê em Cristo se você o esquece em cada esquina. Eu creio em Cristo, vira a esquina e esquece. Não fale que é cristão. E decida se é cristão ou não é cristão. Mas não fale que é, se não está disposto a carregar a sua cruz e segui-lo. Decida-se. Porque ficar em cima do muro, já, como diz Apocalipse, é morno, vai ser vomitado da boca. O muro é do diabo. Então, gente, essa mensagem aparentemente tão simples, mas tão profunda, tão séria, tão radical. Às vezes ser cristão é muitas vezes estar sozinho. Eu fiz faculdade de psicologia, depois do seminário, muitas vezes sozinho, muitas vezes no intervalo, sozinho, muitas vezes lendo a minha Bíblia, muitas vezes tomando café sozinho. Por quê? As conversas não me encaixavam. Ah, Daniel, vai ter uma festa lá em casa. Quem que vai? Ah, vai só mulher. Psicologia só tinha mulher na minha sala. Eu acho que foi o meu único homem. Na foto da minha formatura, tá 6 mulheres em pé e eu no colo delas. Só eu de homem. Então, eu fizeram uma brincadeira no estúdio fotográfico lá comigo. Colocaram eu no colo delas e me seguraram, porque só tinha mulher. Então, eu não ia. Eu vou fazer o quê? Numa festa tem mulher? Não ia. Então, muitas vezes a gente se nega. A gente se nega. Por amor a Cristo. Quantas vezes eu fazia reunião bíblica na universidade, deixava de almoçar, almoçava mais tarde, por amor a Cristo. Então não brinca com Cristo, Ele não está com brincadeira com a gente. Se você ama Cristo, jovem, entregue-se totalmente a Ele. Decida se você, adulto, criança, adolescente, idoso, decida se você é de Cristo. E se você for, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Vamos orar? Pai, essa palavra nos desafia. Essa palavra nos convida a refletir em nossos atos e pensar se nós estamos negando, não com a boca, mas com os atos. Ajuda-nos, Pai, a decidir se realmente estamos dispostos, porque Jesus disse, se alguém, ninguém é obrigado. Mas se nós decidimos segui-lo, tem que ser uma decisão integral,
temos que nos entregar de verdade a Cristo. Oh, meu Deus, não é pela força nem pela violência. Que as pessoas que estão aqui hoje entendam o que é ser discípulo de Jesus, e que possamos honrar a tua palavra, não com nossa boca, mas com nossa vida, em nome de Jesus. Amém.